O novo sistema processual brasileiro, implementado pela Lei 13.105 de 2015, trouxe consigo importantes mudanças na antiga discussão doutrinária sobre a utilidade das condições da ação, extinguindo esta categoria, mas mantendo seus requisitos intactos. Na concepção do Código de Processo Civil de 1973, as condições da ação são requisitos processuais, quais sejam legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, imprescindíveis para o regular trâmite processual e eventual julgamento do mérito. Insta a dizer que, constatado pelo juiz a ausência de qualquer uma das condições da ação, teremos a carência da ação, nos termos do artigo 267, inciso 6, do Código de Processo Civil de 73, e a autorização para que o processo fosse extinto, sem resolução do mérito. O novo Código de Processo Civil, entretanto, no inciso 6 do artigo 485, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de legitimidade ou de interesse processual. Verifica-se no novo Código de Processo Civil que o interesse de agir e a legitimidade passaram a ser tratados como pressupostos processuais, nos termos do artigo 17 do novo Código de Processo Civil, de tal forma que, constatando o juiz, ao receber a inicial, a ausência do interesse de agir ou legitimidade, indeferirá a petição inicial, consoante ao artigo 330, incisos 2 e 3 do novo Código de Processo Civil. E no que tange à possibilidade jurídica do pedido, esse requisito passou a integrar a questão de mérito. Isto porque, quando o juiz analisa o interesse de alguém em romper a inércia do judiciário, por certo, esse verdadeiramente avalia a pertinência e legalidade do pedido, ou seja, o direito material e o mérito, nos termos do artigo 487 do novo Código de Processo Civil. Outras alterações que são bastante eloquentes quanto ao Código de 73 e 2015 visa sobre o termo carência da ação, em que, no inciso 10 do artigo 301, o Código de Processo Civil de 1973 mencionava a carência de ação como matéria de defesa do réu. Carência de ação é a falta de alguma das condições da ação. Eram os únicos textos normativos do Código de Processo Civil de 73 que se valiam desta categoria conceitual. Perceba que, no artigo 3º do Código de Processo Civil de 73, que se encontrava no capítulo da ação, o legislador não mencionava o termo condição da ação, embora se referisse ao interesse e à legitimidade. No novo Código de Processo Civil, não utiliza mais esta expressão carência de ação e não menciona a categoria condição da ação. Ademais, não há mais menção à possibilidade jurídica do pedido, como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial. Artigo 330, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Também não há menção a ela no inciso 6 do artigo 485 do novo Código de Processo Civil, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir. Além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas tranquilamente como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido. As alterações no texto normativo são muito eloquentes e de grande importância para a aplicabilidade de uma justiça mais justa e uma facilidade maior quanto ao acesso. O que, portanto, o novo Código de Processo Civil propôs, com sua vigência, foi a inovação quanto a discussões doutrinárias, na medida em que separou os requisitos das condições da ação, alocando-os em pressupostos processuais.